Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vinda e bem-vindo a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 5, que tem como título Prestando um culto santo a Deus. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. O Salmo 42 é um cântico de lamentação entoado como um clamor a Deus. E tipifica então uma relação de total dependência do salmista em relação ao Senhor. Nesta lição, realizaremos a caracterização do Salmo 42, autor, tema e classificação. E finalizando o nosso estudo, no ponto número 2 da lição, conheceremos a interpretação exegética do Salmo 42. A caracterização do Salmo 42. O autor, Salmo 42, é os descendentes, ou são os descendentes do levita chamado Corá, reconhecidos músicos e assistentes do templo em Jerusalém. Portanto, o Salmo 42 é de autoria dos descendentes do levita chamado Corá, que eram músicos e assistentes do templo em Jerusalém. O tema do salmo é um salmo em que o salmista faz um forte clamor a Deus por estar abatido em sua alma, por se sentir longe do Senhor, e assim ele olha para Deus com um desejo ardente de adorá-lo no templo em Jerusalém. A categoria ou classificação do salmo, ele é classificado como um salmo de lamentação. O salmista está com o coração abatido e, neste estado, busca ao Senhor em oração. No ponto número 2 da lição, nós vamos falar sobre a interpretação exegética do Salmo 42. E o primeiro ponto que nós vamos aprender neste salmo é que nós devemos viver na total dependência de Deus. É o que o salmista fala do versículo 1 ao versículo 3, quando diz: Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Nestes 3 primeiros versículos do Salmo 42, o salmista compara a sede de um mamífero por água ao seu desejo de estar com Deus, expressando então o vocábulo sede, como o desejo ardente de sua alma em adorar ao Senhor, por se sentir separado de Deus e distante do local de adoração, no caso, o templo do Senhor em Jerusalém. Então, neste sentido, o salmista ele cria também a expectativa de quando ele restabeleceria o seu relacionamento místico com Deus. Pois ele chorava todos os dias diante da indagação de terceiros sobre onde estava o Deus dele na vida dele. O salmista, ele se coloca na posição de total dependência de Deus. Total dependência do Senhor, querendo então restabelecer seu relacionamento místico, espiritual com Deus. Muitas vezes nos sentimos ou ficamos num estado de solidão, ou de achar que
Deus não está conosco. Porém, a nossa sede pelo Senhor deve ser maior e mais forte para viver dependendo totalmente de Deus. Então, o primeiro ensino, Salmo de número 42, que nós devemos viver na total dependência de Deus. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo de número 7, versículos 37 e 38, diz assim a palavra do Senhor. João 7, 37 e 38. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Segundo o ensino deste salmo, nos traz o seguinte aprendizado: nós devemos pensar nas coisas que são de Deus. Ou seja, temos que colocar nossa mente para pensar nas coisas que são de Deus. O Salmo 42, versículo 4 ao 6, diz assim a palavra do Senhor: Quando me lembro disto, dentro de mim derrama a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Porque estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Lembro-me de ti desde a terra do Jordão, e desde o Hermon, e desde o pequeno monte. O salmista expressa então nestes 3 versículos, expressa uma tristeza por estar longe do templo do Senhor em Jerusalém, possivelmente aqui no exílio babilônico. E tomado então por este sentimento de tristeza, que de forma continuada leva uma pessoa a um estado de depressão, ele traz à sua mente os momentos de alegria e de louvor a Deus. Ele traz à memória a bondade de Deus. Ele traz à memória os lugares da sua terra natal. O salmista questiona por que a sua alma está abatida e por que se perturbava pela situação em que estava a viver. E lembra da alegria permanente de ter a salvação em Deus diante da sua presença na vida dele. Não importa as circunstâncias temporais de tristeza que estejamos a viver. A nossa alegria é permanente por termos a esperança garantida da salvação em Cristo. Em momento de dificuldade, de qualquer ordem, pensemos na graça, bondade, misericórdia e na paz de Deus para conosco. Na carta aos Filipenses, no capítulo de número 4, versículos 4 ao 8, diz assim a palavra do Senhor: Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus,
que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo o que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Como terceiro ensinamento desse salmo de número 42, nós devemos esperar em Deus com uma fé racional. Portanto, espera em Deus com a fé racional. Salmo 42, versículos 7 ao 11 diz assim: um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha, por que se esqueceste de mim? Por que anda angustiado por causa da opressão do inimigo? Como com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Porque estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. O salmista, embora enfrentasse adversidades sobre adversidades, neste momento de sua vida, representada por um abismo chamando o outro, e pelo ruído da queda estrondosa de águas correntes, sua confiança estava depositada na misericórdia de Deus, para com ele, como resposta de suas orações ao Senhor. O salmista expressa o teor de sua oração colocando indagações a Deus no que estava a sentir, bem como as suas dúvidas, pois se sentia esquecido pelo Senhor, angustiado pela opressão de seus adversários, que lhe doía na alma e nos ossos, quando lhe perguntaram: onde está o teu Deus? O salmista supera esse difícil momento de sua vida questionando a si mesmo. Por que estava abatido se ele tem um Deus poderoso que pode lhe salvar e lhe conceder todos os livramentos para qualquer situação de dificuldade e de luta? Nossa fé, a fé racional e a nossa esperança deve estar em Deus, sabendo que Ele nunca vai nos desamparar e sempre estará conosco, nos dando os livramentos, provisões que necessitamos, mas, sobretudo, salvação em Cristo Jesus. Portanto, espera em Deus com uma fé racional. E essa fé racional, ela vem da razão da pessoa, da mente, do raciocinar. E essa fé racional é esta conexão com Deus permanente. Conexão de louvor, conexão de adoração, conexão de busca. Esta é a fé racional. E a confiança, o esperar em Deus, é a prática desta fé racional. É a mente sempre pensando, tudo vai dar certo. É a mente pensando,
O meu Deus está na frente. E por isso vou realizar o que eu pretendo realizar, segundo a vontade de Deus, com o Senhor à frente. Concluindo então a nossa aula de hoje, no estudo desta lição, nós aprendemos que, apesar de vivermos em constantes lutas de ordem natural e espiritual, temos um Deus todo-poderoso que sempre estará ao nosso lado, nos guardando e protegendo. Presta atenção neste Salmo de número 18, versículos 1 a 3, que diz o seguinte: Eu te amo, ó Senhor, força minha. Olha aí a fé racional em ação. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Aí está a fé racional. Agora, a confiança. Versículo 3. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Confiança nos dá a certeza de que Deus vai realizar o que necessitamos, segundo a vontade dele, a partir das nossas súplicas. Nós aprendemos também que devemos viver na total dependência do Senhor, pensar sempre nas coisas que são de Deus e colocar a nossa esperança garantida de salvação no Senhor. Shalom Adonai. Na próxima lição, nós vamos estudar a lição de número 7, que tem como título Perdoe-me, Senhor. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Até ao nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar. Isto, se Deus permitir.